a ética dos 10 mandamentos, e como eu já expliquei em ocasiões anteriores, longe de pensarmos que os 10 mandamentos, por serem algo do Antigo Testamento, são coisas que não dizem respeito ao nosso tempo, à vida da igreja. Não. Os mandamentos, que na totalidade somam 613, sendo 248 positivos, pois falam do lado bonito dos mandamentos, das leis, e os 365 negativos, que os judeus sempre gostam de separar assim. 248 dizem respeito aos órgãos do corpo humano. Eu não sei, doutor César, se o corpo humano é formado de 248 órgãos, mas os judeus, os fariseus diziam que são 248 membros do corpo, então eles faziam questão de decorar. Mas que 365 é um número compatível com o calendário anual, sim. E eles diziam, então nós decoramos os positivos e os negativos, somando todos 613 mandamentos. Mas há uma peculiaridade nos mandamentos. O Senhor resume para tornar didática a sua mensagem a um povo que não sabia fazer a diferença da mão direita e da mão esquerda. Esses eram os hebreus quando saíram da terra do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Eles não tinham instrução, eles eram realmente analfabetos. E Deus então dá para eles os 10 mandamentos, instruindo-os acerca de todos eles, a começar do próprio Deus: não terás outros deuses perante mim. Eles tinham que aprender, porque vinham de uma terra politeísta, pagã, onde se adoravam pelo menos 10 deuses, daí porque 10 pragas. Depois eles iriam entrar numa terra onde havia 7 nações, todas elas pagãs e todas elas adorando seus deuses próprios, Baal, Astarote, Dagon e outros. E eles ainda teriam que lidar com os povos vizinhos, que eram mais 8 nações, todas elas pagãs, também com a tentativa de infiltração de suas crenças, seus deuses na nação. Além disso, Deus diz: não farás para ti imagem de semelhança de escultura que há no céu ou na terra, não te encurvarás perante elas, não as adorarás. Esse era o segundo mandamento. Deus queria proteger o seu povo da idolatria, e até hoje Deus é contra a idolatria. No entanto, até grupos religiosos denominados cristãos que não abrem mão da idolatria, não entendendo que a idolatria é algo absolutamente abominável aos olhos de Deus. Aí o Senhor continua no terceiro mandamento, dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se eu, sendo humano, me irrito quando alguém usa indevidamente o meu nome, para falar em meu nome, alguém, o pastor Walter mandou fazer isso ou aquilo. Imagina alguém fazer negócio em meu nome, comprar uma casa, um apartamento, um carro, dizendo que eu que mandei. Ele fica com o bem e eu fico com a conta. E Deus não quer que o nome dele seja usado, e Jesus referenda isso no Novo Testamento, dizendo que nos últimos dias muitos viriam em seu nome, fazendo até curas, sinais, prodígios e maravilhas, sem que tivesse qualquer relação com ele. Depois nós vamos ao quarto mandamento. O Senhor diz: olha, tirem um dia da semana para descansar. O próprio Deus tirou um dia da semana para descansar. No caso do antigo era o sábado. No Novo Testamento o sábado não é referendado, então recai o domingo para o domingo. A igreja dos primeiros dias e na sucessão histórica da igreja, sempre o domingo foi tirado como o dia do descanso dos servos de Deus, e até hoje permanece assim, sendo ele chamado de o dia do Senhor. Depois nós temos os mandamentos na sucessão. O quinto mandamento, em que o Senhor manda honrar pai e mãe, e esse honrar pai e mãe significa não apenas falar bem deles, mas cuidar deles na velhice, principalmente na velhice, amparando, sustentando-os, porque naqueles tempos não havia programa social do governo, INSS, e os filhos é que tinham que dar conta disso. Um filho não podia se casar, o último filho da casa, até que os pais morressem. Daí porque uma pessoa usou de desculpa para o Senhor, quando ele o chamou para segui-lo. Ele disse assim: deixe-me primeiro sepultar meu pai e minha mãe, depois vou te seguir. Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos. Pare de usar isso como desculpa. Jesus quis dizer: você não tem que
abdicar de uma oportunidade que eu estou lhe oferecendo, só porque seu pai e tua mãe estão vivos, você me segue e eu cuido dessa coisa toda. Depois chegamos no 6º mandamento: não matarás. E nós falamos bastante sobre isso. Há muitas formas de se matar alguém. Não se mata somente com armas, não se mata apenas em gesto de violência, ou um gesto de fúria, de reação. Não, há outras formas de se matar. Quando nós desenvolvemos isso, falamos inclusive sobre a eutanásia, falamos sobre o suicídio, falamos um pouco sobre isso, e falamos sobre o aborto, e há outras formas de matar elucidadas por Jesus no Sermão da Montanha, que é matar com palavras, é ofender uma pessoa, é dizer raca. Significa o que? Nada, né, professor de hebraico? O que é raca em hebraico? É um urro de desabafo, raca, né? Para menosprezar, você é um raca, você é um desprezível. Mas Jesus disse que por causa disso a pessoa vai responder diante de Deus. Pior ainda, disse assim: vocês não podem chamar ninguém de louco. Não é simplesmente dizer assim: você é um louco, você está doido. Não é isso. Louco é que quando você diz que alguém é louco, você interdita essa pessoa. Muitas pessoas têm sido interditadas pela família, consideradas loucas, porque eles querem se apropriar dos bens dessa pessoa. E quanta gente internada e não pode ser ouvida, porque a palavra é caçada, os direitos de cidadão são lhe tirados, e há muita gente internada. Como muitos estão presos inocentemente, há também muita gente internada em manicômios como sendo loucas. Na verdade não são, porque cometeram o pecado. Aí nós vamos para o outro mandamento, que é o 7º mandamento: não adulterarás, acerca do que lhes falei a semana passada. E eu tenho 3 mandamentos para concluir hoje, que é: não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a propriedade do teu próximo. Vamos começar com o primeiro. Eu sei que essa série de mensagens, elas se tornam um pouco atípicas para um sermão rotineiro de domingo. Normalmente a gente pega um tema, ou mesmo uma pregação expositiva, e a gente vai em cima trabalhando, a igreja fica alegre. Mas a igreja não pode viver só de mensagens encorajadoras, alegres, ela também precisa viver de mensagens orientadoras. E longe de se pensar que o Antigo Testamento seja pertinente apenas ao passado histórico, os 10 mandamentos são necessários para hoje. Como diz um certo teólogo suíço, o Hans Heifler, ele diz assim que os 10 mandamentos deveriam estar escritos nas paredes das escolas. Aliás, nos Estados Unidos no passado havia, mas depois de um tempo eles tiraram o nome de Deus, tiraram a Bíblia, hoje você não pode mais usar. Mas no passado toda a sala de aula tinha lá os 10 mandamentos na parede. Os 10 mandamentos deviam ser um alvo nas casas onde se fazem leis, deviam estar nas paredes, nos fóruns, deviam estar em toda parte. Por quê? Porque a ética dos 10 mandamentos, não obstante as leis cerimoniais terem ficado para trás, o caso de sangue, sacrifícios, tudo isso foi resolvido em Jesus. Quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, derramou o sangue, nunca mais foi necessário alguém matar cordeiro, ou cabrito, ou bode, inclusive, bezerro, ou pombinhas e rolinhas. Não, nunca mais, porque Jesus derramou de uma vez por todas o seu sangue inocente. Então as leis cerimoniais que diziam respeito àquilo foram suprimidas, resolvidas pelo sacrifício de Jesus, que cumpriu todas as leis. Mas as leis morais, elas permanecem. Eu pergunto, de algum desses mandamentos que eu citei, alguma coisa não nos diz respeito hoje? Não. Ter um único Deus é uma coisa que continuamos a conservar, não fazer idolatria, e assim por diante. Todos os pontos que estão aqui escritos no Santo Decálogo, ou nas 10 palavras, como os judeus ensinavam, ou diziam e chamam até hoje, são pertinentes aos nossos dias. Eu quero lhes falar um pouco sobre não furtarás. A primeira coisa que eu vou perguntar: tem alguém candidato a algum cargo político aqui? Não, graças a Deus. Então já estamos livres de uma possibilidade. É chato dizer isso, eu que tenho tantos amigos políticos, já tivemos gente candidata aqui na igreja. Agora, eu não quero dizer que todos os políticos são ladrões, mas muitos deles são, na verdade. E o Brasil é o campeão disso, e nós, brasileiros, nos envergonhamos, nos aborrecemos de pensar que haja no meio político tantos bandidos, mas bandidos feios, que roubam, e não se contente em roubar pouco. Os roubos deles são exageradamente grandes, e a nação sofre as consequências disso. Mas quero lhes falar um pouco sobre este pecado. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 24, versículo 1: do Senhor é a
a terra e a sua plenitude. Portanto, tudo que você tem, tudo que eu tenho, é do Senhor. Nada é nosso. Eu nunca jamais conheci alguém que tivesse levado consigo a escritura da sua propriedade no caixão. E nunca também eu soube que algum morto voltasse para reivindicar alguma coisa. Chega lá para os filhos: aí, venderam a casa que eu deixei para vocês de herança? Eu quero que vocês passem uma parte. Não resolve, isso não tem como. Frank Sinatra chegou em Nova York com 1 centavo no bolso. E ele fez um pedido, ele ganhou muito dinheiro ao longo da sua carreira, um dos cantores mais famosos e bem-sucedidos do mundo, morreu rico, mas ele fez questão de, aliás, 10 centavos no bolso, não foi $1, foram 10 centavos. Ele pediu para que no seu caixão fosse colocado no bolso dele uma moeda de 10 centavos, porque ele disse: foi assim que eu vim para o mundo. Olha, Jó, num desabafo, no auge do seu sofrimento, a sua mulher disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você fala como uma louca. Ele sabia o que estava passando, ele sofreu a perda dos bens, a perda da família, a perda da saúde, foi injuriado pelos amigos, e agora tentado a amaldiçoar a Deus de morrer, em consequência dessa maldição. Ele disse para ela: olha, eu nu saí, saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, ou seja, eu volto sem nada para o ventre, para o seio da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nada temos, nada levaremos, e o que temos aqui é usado apenas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Tudo que amealhamos ao longo da vida fica para os outros, fica para os filhos. E se não tiver filho, tua mulher foi bonita, vai ficar para o outro. Então desfrute daquilo que Deus lhe der, não seja avarento, para que você não plante para outro comer, tá bom? Desfrutar, gozar. Aproveita que é teu, meu irmão. E a Bíblia diz que isso é lógico. É justo que o homem goze dos bens do seu trabalho. Bem, mas a Bíblia, apesar disso, já coloca uma condição para o homem. Quando Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden, está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus deu tudo de bom e de melhor, do melhor para ele. Deu apenas a ele a responsabilidade de cuidar. Ele tinha que ser nada mais, nada menos que um mordomo. Mordomo é aquele que administra. Mordomo é aquele que cuida. Assim Adão tinha que cuidar daquilo que Deus havia dado. Mas quando Deus o sentiu incapaz de ficar num lugar tão bom, porque ele transgrediu, o Senhor tirou-o de lá e colocou num lugar menos bonito. Ele estava num paraíso. Agora Deus o tira do paraíso, coloca-o para fora e diz para ele: agora você vai viver no meio de cardos, de espinhos, você vai viver no meio de terra ruim, vai ter que plantar, vai ter que colher e vai ter que trabalhar mais do que trabalharia antes. Agora vai ser com o suor do teu rosto, com sacrifício, porque o homem não soube se fazer merecedor daquilo que Deus lhe dera. Mas a propriedade continua, e os homens arrumaram uma forma de organizar isso, criaram os fóruns, criaram os cartórios. Então o homem passou a ser dono, possuidor de terrenos e propriedades, e isso enquanto ele vive. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela estabelece normas também para isso, normas que são mantidas até hoje na sociedade, e com alguns detalhes, algumas peculiaridades, conforme a gente vê na lei do passado. Porque é incrível, uma pessoa não poderia ser proprietária de uma terra para sempre. Haveria um tempo em que ela teria que devolver as terras para o antigo proprietário, que devolveria para o antigo, e assim as terras nunca eram definitivamente de ninguém. Isso era para ensinar que o homem não é dono de absolutamente nada. É alguma coisa que ninguém entende, porque tem gente que está morrendo e ainda está brigando por propriedade. Está morrendo, mas está brigando. E tem gente que não sabe se aproveitar de uma herança. Os filhos estão brigando, são 10 filhos, morre o pai, deixa uma grande fortuna, e o filho, por causa de picuinha, fica brigando: não assina, não assina, não assina. Morre um filho, morre outro irmão, no fim ele morre, ninguém aproveitou nada e o governo pega tudo. Além de tudo, é um ato de burrice muito grande uma pessoa não saber se aproveitar daquilo que foi deixado como herança, por causa do seu extremo egoísmo burro, claro. Mas a Bíblia, ela tem algumas prevenções. Por exemplo, quando a gente lê Êxodo capítulo 22, eu estou correndo um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para falar, vocês estão entendendo, não? Em Êxodo 22, versículo 1 a 5, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar, ou vender por um boi,
pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Você pega uma ovelha ou um boi que nasceu, além de você foi açougueiro, você matou, degolou e vendeu, criou lá no teu açougue e vendeu, você vai ter que pagar 5 vezes mais pelo boi, 4 vezes mais pela ovelha. Se o ladrão for achado e minar, e for ferido e morrer, o que feria não será culpado do sangue. Então lá podia matar o ladrão, só aqui que não vai matar também, né? Tem justiça. Dá vontade, dá. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ele vai ser vendido para ser escravo. Se o furto for achado vivo ou na sua mão, ele não matou o boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Você tem que devolver esse boi, tem que dar mais um agora, porque você roubou, não chegou a matar. Se matasse eram 5. Deus era rigoroso e a punição era severa, para que a pessoa soubesse valorizar a propriedade alheia. E nós temos vários casos no Antigo Testamento de pessoas que roubaram. A Bíblia fala do direito à propriedade, além desse texto de Êxodo capítulo 22, nós temos aqui então, fala da plantação, fala do roubo, fala de objetos de valor, fala de objetos penhorados, e até emprestado. Se você emprestasse um objeto para alguém, e o objeto voltasse danificado, você tinha que devolver o objeto para pagar outro objeto igual para a pessoa. Tudo era muito severo, então ninguém ficava com nada que era dos outros. Havia muito respeito, e essas leis eram severas, e elas foram ditadas pelo próprio Deus, para que houvesse limpeza moral na nação de Israel. Não significa que eles também não as quebravam, transgredissem. Sim, transgrediam. Mas nós vemos, por exemplo, um dia Deus diz para Saul através de Samuel: Saul, tem um povo muito chato nessa terra, porque houve muitos inimigos de Israel, vizinhos. Eram os filisteus que lutavam, lembram de Davi com os filisteus, as guerras? Eram os edomitas, o povo que vivia zombando, além de tudo, além de roubar, além de maltratar, eles zombavam, tinham o hábito de assobiar, para vaiar. A vaia de assobio, acho que veio dos edomitas, porque a Bíblia fala que eles vaiavam assoviando. Os amonitas eram maus, os moabitas eram maus, mas de todos os povos ruins da Bíblia, de todos, os piores, os satanás mesmo, eram os amalequitas. Eles eram maus, eles eram perversos, eles matavam as pessoas por nada. E um dia Deus disse: eu não aguento mais amalequitas. E ele disse para Saul: Saul, você vai exterminar totalmente os amalequitas, não vai deixar nem semente. Aí Saul se compromete com Deus e vai lá para uma batalha e mata os amalequitas, mas preserva o rei chamado Agag e ainda todo o gado dos amalequitas. Aí Deus diz para Samuel: vai na casa de Saul. Quando chega na casa do rei Saul, ele diz assim: você fez o trabalho que eu mandei? Ô rei, profeta, eu fiz tudo que o senhor mandou, Deus disse, eu fiz. É mesmo? Mas eu estou ouvindo um balido de ovelhas. O que é isso? Sabe o que é? Não, é que eu matei os amalequitas, mas eu achei que o gado era tão bom. O gado não é culpado. Olha, Deus disse tudo, não apenas pessoas, mas absolutamente tudo. Conclusão: por causa da tua desobediência, o teu reino hoje vai ser tomado. Saul perde o privilégio de continuar sendo rei de Israel, porque desobedeceu uma ordem de Deus. Ele preserva, olha o que Deus diz para fazer, faça. Nunca fique com aquilo que Deus diz para você não ficar. Era considerado roubo. Deus não queria absolutamente nada. E sabe qual é a sentença que ele dá? Deus diz: por causa disso, eu teria uma luta contra Amaleque. É uma luta sem fim, de geração em geração. Eu entendo pelos meus estudos bíblicos, que o espírito dos amalequitas ainda sobrevive. Os amalequitas são políticos da pior qualidade, são aqueles políticos que roubam, que fazem mal para as pessoas. Eles estão vivos por aí. É o espírito de Amaleque que ainda permanece no mundo. Deus diz que ia ser assim. Bem, há outros tipos de roubo na Bíblia, de coisas das quais Deus não se agrada. Israel estava chegando na terra prometida, havia saído do deserto, depois de caminhar por 40 anos, agora chega às margens do Rio Jordão,
eles têm que atravessar o Rio Jordão, porque o rio é pequeno, e eles têm que atravessar para entrar do lado de lá, e lá está Israel, Canaã, como era chamada na época, e lá eles têm que ter um trabalho que duraria pelo menos 5 anos, foram 5 anos de luta, até eles conseguirem desalojar aqueles habitantes antigos, aqueles povos perversos, que matavam a troco de nada, que roubavam. Eles eram os moradores de Canaã, e a terra tinha que ser limpa para que Israel, ou seja, os hebreus, pudessem tomá-la e dominá-la. Aí fazem a primeira batalha, eles vencem a primeira cidade, que é a cidade de Jericó. Belíssima história de Jericó, e o povo dá volta na cidade de Jericó, em absoluto silêncio, 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 7º dia eles teriam que gritar e os muros viriam abaixo, exatamente como Deus previu, aconteceu. No 7º dia eles gritam, a muralha cai abaixo, eles avançam, primeira cidade de Israel, milagrosamente conquistada. Que bom o primeiro avanço, mas eles têm que possuir a segunda cidade. Qual o nome da cidade? Ai. Quando eles se preparam para avançar na cidade, eles vão para uma guerra preparados com instrumentos de guerra, com armamentos, e depois de lutar, muitos soldados hebreus morrem, e eles não conseguem vencer Ai, a cidade de Ai. A segunda, ora, como Deus disse para a gente conquistar a terra, e nós conquistamos a primeira no grito, como essa cidade não dá certo, o que aconteceu? Vamos orar. Deus, o que houve de errado? Nós fizemos direitinho, mas nós não vencemos. Se nós temos a nação inteira para vencer, e se já na segunda cidade nós perdemos a batalha, o que é que está vendo de errado? E Deus diz, porque aí no meio do povo de vocês tem um anátema. Quem é que é anátema? Tem um amaldiçoado aí. Quem é amaldiçoado? Aí vocês vão descobrir, Deus manda ele criar um sistema de escolha. Você vai fazer um mapeamento das tribos, das famílias, até cair numa família, ali vocês vão descobrir onde ocorreu o anátema, o homem maldito. Por causa de um homem, a nação inteira perdeu a batalha. Que coisa, isso traz uma lição para nós hoje. A igreja de Jesus é santa, e na igreja de Jesus todos têm que andar em conformidade com a palavra de Deus, mas às vezes a igreja deixa de ser abençoada, porque nós, sabendo do erro de alguém, não tomamos providência. O nosso trabalho não é julgar, não é policiar, não é fazer nada disso contra ninguém, mas o trabalho da igreja de Jesus é manter-se corretamente diante de Deus, e na hipótese de conhecer alguma pessoa que está vivendo irregularmente diante de Deus, diante dos homens, o nosso dever é ajudar essa pessoa, se necessário for, aplicar sobre ela uma disciplina, para que ela se corrija, para que ela acerte seus passos, e para que ela seja abençoada, e o rebanho não sofra prejuízo por causa dela. Já ouviram o ditado que uma laranja podre estraga as outras laranjas? E a igreja de Jesus tem que andar assim. Então havia um homem, o nome dele era Acã. O que fez Acã? A Bíblia diz claramente o que ele fez, e coloca nos termos dele. Diz assim, Acã, ele viu uma capa. Eu vou repetir a história da Acã daqui a pouco, quando eu falar sobre cobiça. Mas ele viu uma capa dando sopa, capa babilônica. A roupa naquele tempo era coisa muito mais cara do que é hoje, era raro, não havia fabricação de roupas, tudo era feito artesanalmente, portanto era cara, cada roupa, uma capa, tudo era caro. Aquele homem, ele consegue encontrar, além da capa, algumas moedas, e ele junta aquilo como um tesouro, esconde debaixo da sua tenda, e por causa daquilo que ele roubou, estava dando sopa, leptomaníaco. Sabe aquela pessoa que não pode ver uma caneta dando sopa, que é dele? Não, se tiver uma carteira, então já era. Ele não pode ver nada de valor perto dele. Se ninguém estiver vendo, aleluia, pode ser até um bombom, um chocolate, perde se você quiser aquilo, a pessoa pode até lhe dar, mas não passe a mão naquilo que não lhe pertence. E Acã fez isso, ninguém viu, mas Deus enxergou, por causa disso perderam a guerra. Quando é revelado que Acã fez, que ele era o culpado de todo daquele prejuízo, ele e a sua família são apedrejados, aquilo tinha que servir de lição. Uma vez punido Acã e sua família, Israel volta para conquistar a cidade de Ai e vence, porque Deus não aceita o erro no meio do seu povo. A igreja de Jesus é um corpo unido, é como se tivesse um câncer num órgão, que leva o corpo todo para a sepultura. A igreja de Jesus é santa. Os irmãos entendem, porque às vezes nós temos que lidar com uma situação.
A igreja do Senhor tem que ser preservada. Por causa de um homem, Israel perdeu a guerra. Se você tiver a vida torta, não fique assim. Procure ajuda, peça misericórdia, peça perdão de Deus, peça para um obreiro. A igreja não pode sofrer solução de continuidade por causa de uma pessoa inadimplente com a fé. Estão entendendo? Eu estou num pique, né? Dá para continuar? Eu tenho mais 2 itens ainda, não acabei. Eu tenho mais exemplo do roubar. Não se pega nada de ninguém. Vamos lá. Aí você tem exemplo. A Bíblia fala sobre o direito dos comerciantes e o que não é direito deles. Lá em Juízes 17, 1 e 2. Aliás, desculpe, nós temos Josué. Desculpa, eu troquei aqui. Deuteronômio 25, 12, Levítico 19, 35. Nós temos uma exortação para quem é comerciante. Ô cara, você mexe na balança. Aí você bota a farinha, você põe 700 gramas e fala que está dando 1 quilo. Você está roubando seu cliente. Deixa o negócio bem reguladinho. Vende sabe aquela coisa de fazer produto mais barato? Aquelas construções que duram 2 anos e caem, porque o camarada usou o pior cimento, a pior areia, em vez de usar areia, usou terra. Mas ele quer vender a propriedade, ele constrói prédio, ele quer vender. Essas coisas todas são previstas pela Bíblia. Nos mínimos detalhes o Senhor está instruindo que são roubos. Havia outro tipo de roubo, roubavam pessoas para vendê-las como escravas. Isso também acontecia com muita frequência. E os profetas então protestam veementemente contra isso. Agora vejam a pirataria, como já era prevista lá em Jeremias capítulo 22. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do direito do próximo, prepara a música, escreve a música, não é músico, e vai. O pastor Ricardo estava gravando um DVD no Teatro São Pedro, aqueles aparatos, tudo tão caro, equipamentos de televisão, caminhões, e tanta iluminação, e som, e gente para tocar, e tanta coisa, gastou ali uma fortuna para fazer. Chegou um empresário para mim e disse assim: eu acho que os DVDs são muito caros. É mesmo? Eu acho que é um absurdo cobrar tão caro por um DVD. E ele foi convidado para o evento, ele foi assistir. Ele falou: é mesmo? Por que quanto mais rico, mais avarento? Eu falei para ele: por que assim? Porque a inteligência dos avarentos parece que é tamanho de um grão de alfinete. A cabeça de avarento é assim. Ele ficou meio ofendido. Eu falei: escuta, dá uma olhadinha nisso tudo que o senhor está vendo. Quanto acha que vale um aluguel de um teatro como esse? Quanto você acha que vale todos esses aparatos, esses músicos, esses instrumentos, essas câmeras, e a produção, e a pós-produção, e a fábrica, e os impostos? Quanta coisa para vender um CD, um DVD, a quanto? R$25? O lucro de R$2, R$3 por DVD. O pessoal faz isso por paixão, irmão, não faz isso por lucro, porque não dá, tanto a indústria fonográfica está mudando, não está? Agora não estou nem vendendo mais CD e DVD, por causa disso, porque há tanto gasto. Ainda vai um malandro lá na Conde de Sarzedas, ele reproduz, e a crentalhada vai lá e compra o DVD por R$5. É R$5, irmão, R$5 é baratinho. Aí fica vendendo o seu DVD por R$5. 4 por 10. Não tem vergonha na cara não? Na minha casa não entra CD pirata, DVD pirata. E se eu souber que alguém está pegando meus livros e está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, manda matar. Manda vontade, né? Eu vou mandar prender. Se for preciso, eu vou na cadeia levar bolachinha de água e sal e maçã para ele, só para ver o sujeito. Mentira aqui. Não, malandro. Olha o que diz aqui o Jeremias, vamos repetir o texto. Ele diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direitos, que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Isso está em Jeremias 22, 13. Use isso para o safado que quer explorar teu trabalho, tua mão de obra e não paga. Use isso para o pirata. O lugar de pirata é na cadeia. E no Novo Testamento, como é a questão do roubo? Zaqueu era um homem ladrão. Ele defraudava, ele era amado daquela sociedade, que ele era cobrador de imposto. Ali era mais específico, o cobrador de imposto ia na casa das pessoas. Aqui eles poupam a pessoa e direto na fonte, que se visse
o cobrador de imposto chegar em casa, ele matava o sujeito antes de tocar a campainha. Mas olha lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, o que o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Aqui eu meti a mão. Ele sempre ia com uma tabela de imposto para cobrar das pessoas, e ele inflacionava, ele dava um jeito de cobrar além do que a pessoa devia, até o dia que Jesus chega na sua cidade, e o Zaqueu era pequeno, sobe numa árvore para ver Jesus, Jesus o chama pelo nome, os que estão ali, os transeuntes, acham aquilo absurdo, e Jesus se oferece para dormir na casa dele. Esse cara, Jesus não sabe quem é esse camarada, ele é um safado, sem vergonha, um pecador, ladrão, e Jesus vai para a casa dele. Naquela noite Jesus o converte, o salva, e assim que ele se converte, ele se propõe a restituir aqueles a quem ele havia defraudado, está tão rico, 4 vezes mais, e a outra parte dos seus bens ele distribuiu com os pobres. Houve uma conversão de fato ali, porque ele sabia que o que ele tinha não era fruto do seu trabalho, era tudo fruto de roubo. Então ele abdica daquilo que havia defraudado, roubado. Judas, em João 2:12-6, nós temos a história de Judas. O que o Judas faz? Ele estava num jantar com Jesus em Betânia, e enquanto uma mulher, a dona da casa, Maria, feliz com a presença de Jesus, vai até o seu quarto, pega um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, vem até Jesus e começa a derramar sobre a sua cabeça. A outra versão de João diz que era nos pés. De qualquer forma, ela unge Jesus com aquilo, Jesus recebe a adoração dela, e Judas começa a reclamar: porque esse desperdício? Quanto vale um vaso desse? 600 denários, isso dá para pagar 1 ano de trabalho de um escravo. Jogando isso na cabeça de Jesus. Jesus disse assim: deixa, porque é a última oportunidade que ela tem, ela está me preparando para o meu enterro. Os pobres sempre tendem convosco, mas essa mulher fez isso antecipando para o meu enterro. E tem uma coisa a mais: onde esse evangelho for pregado, isso que ela fez será lembrado para a memória sua. Mas sabe o que diz o texto de João 12:8? Que enquanto Judas falava isso, ele estava tirando o dinheiro da bolsa, porque ele era o tesoureiro, e enfiando no bolso. Coisa de ladrão. Fala dos outros, mas estava cometendo roubo naquela hora. Ladrão, fim dele foi a morte por suicídio. Ele se viu tão desesperado depois de ter traído Jesus, que não suportou. Mas há outras formas. João Batista diz: cada um se contente com o seu soldo ou com o seu salário. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, não diz que o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E a Bíblia também diz em Colossenses 3:5 que a avareza é pecado de idolatria. Bem, nós temos muita informação sobre o roubo. Eu não preciso falar mal do roubo para todo mundo saber que o roubo é abjeto, para saber que o roubo é maligno, mas eu estou pedindo para todo mundo ser conservador de verdade, e não falar mal do roubo e praticar o roubo. Como, pastor? Cuidado com o troco que você esquece de devolver e sabendo que está com você. Cuidado com o imposto que você paga, porque as tabelas são decididas pelo governo. Não tenta dar um nó no governo, que você está pecando. Se a tua consciência não lhe ajuda nisso, a Bíblia está lembrando de que você precisa cuidar disso. Não passe a perna no governo. Ele leva tanto e oferece pouco. Paciência, você vive no Brasil. Quer melhorar? Vai para a Suíça, onde o imposto é pior. Eu fui pregar na Finlândia, me deram uma oferta tão boa, fiquei tão feliz, mas quando eu vi o irmão com todo aquele dinheiro, eu falei: olha que dinheiro bom, tudo em euro, né? Os caras são legais, eles retribuem bem um pregador. Aí ele me leva para o escritório com aquele pacote de dinheiro, ele separa mais da metade daquilo. O que esse cara está fazendo? Me mandou assinar um papel. Irmãos, ele tirou mais de 50% só de imposto. Eu prego, pode receber. Eu recebi 40 e poucos % do meu salário. Preguei, fiquei tão frustrado, não falei nada porque ia ficar chato, mas ele levou tanto para o governo. Aí eu perguntei para ele: brother, what does it mean? O que significa isso? We have to pay the government. Nós temos que pagar para o governo. It is your part, this is the government part. Isso aqui é a sua parte, isso aqui é a parte do governo. Não tem jeito. Então, o Brasil ainda não está tão ruim assim. Vocês dão risada? Viaja para fora. Vamos continuar. Agora o Senhor diz assim: olha, tem um outro negócio aí, eu vou ter que pular. Não fale mal dos outros. Não dirás falso testemunho contra ninguém. Gente, aí não vou falar de político, né? Que tem lá a turma dos políticos, tem também os caras lá
da delação premiada, né? O cara quer livrar a pele dele e joga todo mundo na sujeira. Alguns merecidos, e acho que outros nem tanto, mas na hora do rolo, eu quero livrar minha pele. Olha que camarada, nunca viu o sujeito, ele fez isso, fez aquilo, as pessoas não estão nem sabendo. Então tem muita mentira rolando e também nas delações. Eu não boto fé em todas elas não. Mas, não estou querendo defender ninguém, nem preciso, e eu senti que estava funcionando bem, tá bom, que eu ouvi o estalo, pensei que tivesse diminuído. Mas vejam, o jornalismo brasileiro, eu tenho vergonha. Eu já dei entrevista algumas vezes para jornais de fora do Brasil. Eu dei entrevista para o Washington Post, para Newsweek. Eu dei entrevista para o New York Times. Eu dei entrevista e toda vez eu pedi que eles me mandassem o jornal ou a revista. E exatamente como eu falei, eles puseram. Impressionante. Mas já dei revista para a Folha de São Paulo, que eu fiquei tão horrorizado. Porque eu falei A, eles me puseram B. Falei pedra, me escreveram macarrão. Ô bandidagem, ô gente suja, ô gente mentirosa, ô gente sem escrúpulo, ô gente que não merece nada, mentirosa. Eu falo de uma coisa, eles interpretam a minha fala e põem o que eles querem. Eu não falei aquilo. E uma vez tinha uma jornalista aqui da Folha me entrevistando na igreja. De repente ela está na televisão, eu falei uma coisa, de repente ela começa a interpretar a minha fala. O pastor acabou de dizer, moça, não acabei de dizer nada disso, o senhor está atrapalhando a minha gravação, você está atrapalhando a minha fala, refaça isso tudo. Não dava nem para editar mais, né? Não ponha na minha boca palavras que eu não disse. Aí ela ligou para a chefe da redação, esse pastor aqui não coopera com a gente. Cooperar com vocês? Eu não estou aqui para fazer seu jogo político não, moça. Você quer a minha opinião, é essa, e não mudo. Agora, é isso que eles fazem. Eles acabam com a vida de uma pessoa, falam quando a pessoa nem merece, destroem a vida de uma pessoa, mas não vão se retratar. Está previsto isso aí no 9º mandamento: não fale mal dos outros, não dê falso testemunho, não seja perjúrio. O perjúrio é um pecado que, aliás, o profeta Oséias protesta contra ele. Perjúrio, falar diante de autoridades algo contra alguém, caluniar, dizer coisa, difamar, isso é terrível. Não dirás falso testemunho contra ninguém. Isso não se faz. Bem, meus irmãos, nós temos impactos sérios sobre a calúnia. E alguns homens do passado mentiram. Os próprios patriarcas. Abraão mentiu para dizer que Sara era irmã dele. Era meio irmã, mas não era mulher. Mas era mulher, apesar de meio irmã. Quando chega, 2 vezes ele mente. E ele diz que ela é irmã para se safar de uma perseguição. Mas Deus o repreende por isso. Outra vez é o próprio rei que o repreende por esse gesto. Como se não bastasse. Isaac mentiu. Jacó foi o pai da mentira. Mas como é que na sucessão familiar isso é resolvido? Quebra de maldição. Que mané quebra de maldição? Olha, se alguém acredita nisso aqui, pelo amor de Deus, pare com essa besteira. A Bíblia é contra isso. Não tem quebra de maldição hereditária, nem aqui, nem no inferno. Quem traz maldição é Deus, não é o diabo. O diabo não amaldiçoa ninguém. É Deus quem amaldiçoa, tá? E ele amaldiçoa pessoas idólatras até a 3ª e 4ª geração. Há uma especificidade para o pecado, para a maldição de pai para filho. É pelo pecado da idolatria. Em Jeremias foi prometido que isso acabaria. E o profeta Ezequiel, ele diz claramente: que tendes vós que direis que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não responderá pela maldade do filho, nem o filho pela maldade do pai. No entanto, de vez em quando eu escuto que alguém está indo aqui e ali, acolá, atrás de profeta, atrás de gente, para fazer quebra de maldição. Se você não aprendeu Bíblia, eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Tira essa feitiçaria da sua cabeça. Tem tantas igrejas praticando essa prática feiticeira. Isso é antibíblico.
E eu estou aqui bravo hoje, né? Quando eu falo de mandamento de lei, tem que entrar meio nervoso, senão não funciona. Bem, assim é. Agora, estou falando da mau testemunho. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas, em Provérbios 22:1. E efeitos do falso testemunho, as fake news. Hoje em dia tem tanta gente praticando fake news, principalmente em época de campanha eleitoral, é de um lado, é do outro, e as mentiras vão rolando por aí. Duro, né, que você não tem muitas vezes como consertar isso. E a Bíblia diz em Provérbios 6:16-19, que 6 coisas, essas coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Quais são as 6? Olhos altivos, língua mentirosa, tal. E a 7ª é a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus não tolera isso. Tome cuidado antes de falar de irmãos. Agora, qual é o ambiente propício para se fazer esse tipo de pecado? Festinhas, encontros, jantares, aniversários, visitas em casa. Começam a bater papo, estão tudo na boa, todos os irmãos estão alegres, estão juntos. Aí começa a falar mal de uma pessoa, e a conversa rola em torno daquela pessoa. Pronto, está se criando uma falsa imagem sobre o irmão, às vezes explorando uma fraqueza, como se só ele tivesse. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: quando vos reunis, crente quando se reúne não é para falar mal de ninguém. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, tem revelação, tem profecia. Faça-se tudo isso para edificação. Cuidado com a língua, e alguns precisam tomar cuidado dobrado, principalmente de não morder, para não morrerem envenenados. Mas o crente em Jesus, ele cuida bem da sua língua, sabendo o que fala. Cuidado com a calúnia. Tiago, falando sobre a língua, no capítulo 4 do seu livro, ele diz que quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei, e julga a lei, e se julgas a lei, não és conservador da lei, mas és juiz. Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Bem, eu vou ter que pensar no que Jesus deu como solução para a língua. Mateus 5:37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. E lá em Efésios 4:25, Paulo diz, pelo que deixar a mentira, falai cada um a verdade com o seu próximo, uns com os outros. Aí você tem 2 pecados sobre os quais já lhes falei, o pecado do roubo, furto, e o pecado da língua, e o último pecado, o 10º mandamento, o olho. O pecado do olho é o pecado da cobiça. E esse pecado, ele tanto vai se encontrar com o 5º como com o 7º mandamento, né? Ele vai se encontrar com o adultério e também com o roubo, a cobiça. Onde você põe os teus olhos? Veja que está lá em Êxodo, capítulo 20, onde estamos, o versículo de número 17, não cobiçarás os bens do teu próximo. Aqui estão previstos tudo que pertence ao próximo. A mulher do próximo é dele, o casamento é tido como uma propriedade, e a mulher é propriedade do marido, então ninguém bota o olho na mulher do outro. Eu tenho uma mulher, faça favor, ninguém põe o olho nela, tá? Amém? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Estou muito rápido, né? Está parecendo sermão isso aqui, não está parecendo pregação. Jesus, mas eu quero que vocês aprendam isso. O verbo grego ou hebraico, né, o professor, para cobiçar é shamat, que é o mesmo que desejar, e no Novo Testamento epitomia, desejo ardente. A cobiça e a inveja estão interligadas. Uma vez eu participei daquele programa lá, que você vai sempre lá você também foi lá? No Cocarelli? Vejam só, e tinha um professor de filosofia da USP, o assunto era cobiça e inveja, e o professor da USP, eu falei que inveja é deformidade de caráter, e o professor da USP de filosofia, falou, meu Deus do céu, precisa dar aula de beabá para esse camarada, ou pelo menos ensinar como usar dicionário. Começou a ficar irritado comigo, esses pastores, no seu puritanismo, não sabem da importância da inveja, é a inveja que nos promove na vida. Se eu não tiver inveja dos bons, eu nunca serei bom. Se eu não tiver inveja dos intelectuais, nunca estudarei. Se eu não tiver inveja dos que são ricos, eu nunca prosperarei. E eu falei, se o senhor não tiver um dicionário, o senhor nunca vai entender.
O senhor não sabe qual a diferença da inveja e da admiração, né? Quando o senhor entender que a admiração é uma coisa e a inveja é outra, aí o senhor vai abominar a inveja, porque ser invejoso não é querer ter o que o outro tem, é querer ser o que o outro é querer entrar no lugar do outro. E Jesus colocou a inveja ao lado do homicídio. Ele disse que esses pecados nascem do coração do homem. Por que o homem mata? Isso está ligado diretamente à inveja, porque ele quer tomar o lugar do outro. Por isso o homem mata. Aliás, tem um filósofo também que corrobora com isso. Qual é o nome dele? Girard. Ele diz, René Girard. Ele diz assim, tem um tratado dele sobre por que o homem mata. É um referencial teórico do seu trabalho de tese, de doutorado, do mestrado. Ele diz, o homem mata porque quer tomar o lugar do outro. A inveja é exatamente isso. E a inveja e a cobiça andam juntos. Velho, tu está olhando por que daí? Houve uma época fantástica no meio evangélico, né, para ser irônico. Nos anos 1980, caiu aqui como uma chuva de doutrinas novas, a confissão positiva. E eles tinham lá o Kenneth Hagin, escrevendo as bobagens dele, sobre a teologia da prosperidade. E começou a ensinar uma doutrina nova, você é Deus, você tem que se apropriar de tudo. Aí a crentalhada começava a se apropriar de tudo. Toma posse, irmão. Toma posse. Aí você vê um carro bonito, vê uma Mercedes parada na rua, toma o posse. Que o dono não veja você fazer isso. Você vê você botar a mão na Mercedes e dizer, toma posse, você pode chamar a polícia. Toma posse, compra, ué. Arruma dinheiro, vai comprar uma Mercedes, toma posse. Eu determino, eu decreto, você é legislador, você é Deus para decretar? Eu quebro a maldição, quem você pensa que é? Essas bobagens vieram no pacote de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, lá dos Estados Unidos, apertaram a descarga, tudo no Brasil. Aí tinha uma turma de teólogos reproduzindo isso aí, quantos livros foram escritos, e deu o que fazer para a gente andar pelo Brasil, para pagar essas mentiras que esse povo que não sabe Bíblia andou inventando. A errar com a Bíblia, fique na palavra de Deus que você nunca erra. Não inventa moda, vamos ficar com o que está escrito que dá mais certo. É assim que se faz igreja, é assim que se faz crente, é assim que é ser crente. Não inventa moda, ficar na palavra, na simplicidade da fé, porque é isso que Deus realmente referenda. Tudo aquilo que Ele disse, Ele apoia. Aí vem agora a questão do olhar. Olhar a mulher do próximo, falei bastante disso a semana passada. Guarda teu olho, irmão. Tem aquele corinho que a gente cantava na infância, na escola dominical. Cuidado, mãozinha onde pega, né? Cuidado, pezinho onde... Mas tem a parte do olho. Cuidado, olhinho que olha, que vê. Cuidado, olhinho que vê. Tem um Salvador no céu, olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Está enfiando o olho onde não deve. Ô irmão, guarda o teu olho. Tem problema com o olho? Tem um texto de Apocalipse, aconselho que de mim compre, escolher e unge os teus olhos. E Jesus disse, se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se teu olho for mau, tu estás metido em trevas, e quão densas são tais trevas. Fica na tua, irmão. E como diz Billy Graham, o primeiro olhar é sempre inevitável. Não é por causa disso que você vai fazer um olhar comprido, né? Você está vendo uma mulher toda sensual na rua, você vê a primeira vez, você vê, mas pronto, viu, está visto. Agora muda o olho, né? Camarada, eu só posso olhar uma vez. E está indo, pá, bate o carro, por que será? Cuidado com o olho. O problema do olho é que faz a gente ir além do que deve. Um dia, vou acabar aqui, vai. O rei de Israel, muito mal casado aquele rei, Acabe. Ele tinha um palácio dele, ficava se gabando da beleza do palácio, mas tinha um terreno bonito, uma vinha linda do lado. Ele olhando da janela dizia, eu vou comprar essa vinha aí, coisa boa. Eu vou estender a minha área, fazer meu campo de golfe, fazer aqui, né, meu squash, fazer, é muito bom esse campo aí. Eu vou tirar essa vinha, botar um gramado, vou aumentar a área do meu palácio. Homens, quem é o dono desse terreno? É um tal de Nabote. Chama ele aqui, ô Nabote, eu quero comprar a tua terra, vou dar um dinheirinho bom. E era nada, estava
jogando bem para baixo. Pega que é dinheiro vivo. Nem por muito dinheiro, rei. Isso aqui é terra de família, propriedade de família. Isso veio do meu tataravô, que veio para o meu bisavô, que veio para o meu avô, que veio para o meu pai, que veio para mim, que veio para meus filhos, meu neto, bisneto, tataraneto, pentaneto. Isso aqui é coisa de família, não vendo, não empresto, não dou. Além de tudo, esse campo, majestade, é o meu ganha-pão. Aí eu planto vinha para fazer vinho do bom. Suquinho de Noé. Aí o rei disse assim: não, você tem que me vender isso porque eu quero, eu sou o rei. Mas eu não vou vender porque eu não quero, eu sou o dono. Aí a Jezabel vê o marido todo nervoso em casa. O que foi, marido? Falei com Acabe, ele não me respeita, eu sou o rei. Eu quero comprar essa propriedade para aumentar a nossa área, ele não quer me vender. Você está preocupado com isso? Nem parece que manda aqui. Jezabel é endemoniada, aquela mulher. Mulher ruim. E eu vou resolver teu problema. Você, que é isso? Mata ele e fica com o que é dele. É mesmo? Mata. Simples assim. Deu ordem, matou Nabote, ficou com a vinha do Nabote. O profeta fica sabendo que alguém lá de cima contou para ele. Fala assim: sabe, onde você matou Nabote, os cães lamberam o sangue dele. Vão lamber o teu sangue também, rei. Você vai morrer e os cães vão te devorar ali. E aconteceu do jeito que a palavra de Deus falou. Aí o profeta Miqueias, no 2º capítulo, nem sei se eu anotei aqui. Se eu não anotei, eu vou abrir o texto para ler, para terminar. Mas o profeta Miqueias dá uma palavra e ele fala, deixa eu ver se eu anotei. Acho que eu nem anotei. Mas sei que é capítulo 2, versículo 2. Ele fala: ai daqueles que se apropriam do campo dos outros e que matam para conseguir essas vantagens. Está se referindo ao rei. O que aconteceu? Ele botou o olho, ele cobiçou. Eu quero, finalizando essa mensagem, para que fique como lição, falando rápido assim. Vocês aproveitaram alguma coisa? Aí está na internet, depois vocês pegam tal, que eu fui pregado aqui hoje, para não esquecerem não, tá? Bem, tem gente que cobiçava a mulher do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, o boi do próximo, o jumento do próximo. Tudo está lá em Êxodo 20, versículo 17. E qualquer outra coisa que pertença ao próximo não é para cobiçar. Quer, vai na loja e compra. A cobiça é identificada na Escritura como pecado de avareza, e contra ela o Senhor tem muito que tratar. Ela se enquadra nas obras da carne, de Gálatas 5, 19 a 21. E eu quero terminar com Hebreus 13, 5, que diz: sejam, pois, os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Você pode sonhar com coisas, mas consiga-as à custa do teu esforço. E por favor, ponha os teus olhos sobre coisas que são legítimas, porque tem coisas que você nunca vai poder ter. Eu não vou poder ter coisas que eu acho admiráveis. Eu tenho que me contentar com aquilo que Deus estabeleceu como limite na minha vida. Deus me deu só uma mulher, e é com ela que eu tenho que viver até o fim. A propósito, faz mais de 40 anos que eu sou casado com a mesma mulher. Nunca pensei em trocar, e nem fui no psiquiatra por causa disso. A menos que haja um incidente de percurso, aí Deus vai lidar com um caso particular. Mas eu não ponho os olhos em outra pessoa nessa área, porque meu assunto aqui está resolvido. Também não vou pôr o olho no carro de alguém, mas eu posso admirar o carro bonito de alguém, não invejar, porque eu sei a diferença. O professor da USP não sabia, mas eu sei a diferença de invejar e de admirar. E se eu admirar alguma coisa bonita que outros têm, e eu puder adquirir, eu vou adquirir. Se eu não puder, eu vou me satisfazer com aquilo que Deus me deu. Vamos guardar os mandamentos. Eles têm princípios morais relevantes, necessários, dignos de ser aplicados nas nossas vidas e também de compartilhados. Se nós quisermos viver a santidade de Deus, se quisermos viver no mundo nos termos de Deus, nós temos que aprender a entender, a aceitar e praticar a palavra de Deus tal qual ela é. E Deus abençoe os irmãos.